e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Esse espírito que está se referindo aqui é o Espírito Santo? Será que Paulo está se referindo aqui que esse espírito que é sujeito ao homem é o Espírito Santo? Fique comigo até o final desse vídeo e nós estaremos descobrindo à luz da Bíblia o que isto significa. O texto é bem claro ao afirmar que o espírito que se refere aqui, o apóstolo Paulo, não é o Espírito Santo. E aí nós vemos que ele mesmo diz, o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. E uma dica muito importante, que está em todas as traduções da Bíblia, eles se atentam a diferenciar claramente quando se fala ao Espírito Santo e quando se fala ao Espírito do homem. Por exemplo, quando se fala em Espírito Santo, a Bíblia vai colocar o Espírito como um E maiúsculo, referindo-se ao Espírito Santo. Quando se fala no Espírito do homem, a Bíblia claramente vai estar escrito Espírito com o E minúsculo. Já é para diferenciar entre o Espírito Santo e o Espírito do homem. É claro que às vezes a Bíblia também fala a respeito de espírito e alma usando o mesmo termo, mas aí cada texto precisa ser estudado à luz do seu contexto. E aí nós vemos que o que Paulo está dizendo, o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Paulo está falando claramente aqui a uma igreja de Corinto, onde existem muitos dons espirituais. Só que Paulo está ensinando a igreja de Corinto que o culto a Deus também é um culto racional, que o Espírito Santo age em nós, age em nossas vidas, mas ele não rouba o poder da nossa mente. Ou seja, todos que são usados pelo Espírito Santo sabem exatamente o que estão fazendo. Sabe e de fato o Espírito Santo ele é derramado sobre as nossas vidas, falar com outras pessoas através de profecia, revelação ou outros dons espirituais. Contudo, o profeta, o homem ou a mulher que é usado, ele tem ciência e conhecimento do que ele está fazendo. E aí nós vemos que muitas pessoas vão dizer, não, mas nós não cremos que nós temos três partes, corpo, alma e espírito. Muitas religiões ou seitas acreditam que o homem é formado por duas partes, alma e espírito. Mas a Bíblia é claramente ao afirmar vários textos, vários versículos que o homem é feito de três partes, corpo, alma e espírito. Até porque o verdadeiro culto a Deus não é feito em nossa alma ou através do nosso corpo ou alma. Não, se fosse assim, nosso culto seria incompleto. Você lembra o que Jesus falou para a mulher samaritana? A hora vem e a hora é esta, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Quando Deus criou o homem, no capítulo 1 de Gênesis, o Senhor disse, façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E Deus formou o homem. Só que se você for ler, Deus formou o homem, o barro, do pó da terra, só no capítulo 2. Então o que é feito à imagem de Deus? O Espírito. Nós somos iguais a Deus no Espírito. Nosso Espírito é exatamente igual a Deus. Deus não tem uma forma física. Deus não é alto, baixo, gordo, magro, japonês, inglês, francês. Não, nós somos iguais a Deus, imagem, semelhança no Espírito. E aí para nós entendermos que somos corpo, alma e espírito, que a Bíblia se refere ao Espírito do homem e ao Espírito Santo, nós temos Romanos capítulo 8 e o versículo de número 16. Paulo diz assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Note que o apóstolo Paulo está se referindo primeiro, o mesmo Espírito, está num E maiúsculo, Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, Espírito com E minúsculo, que somos filhos de Deus. Ele usa, na mesma frase, no mesmo texto, os dois Espíritos, o Espírito Santo e o Espírito do homem. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, Paulo também diz, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então Paulo novamente está dizendo, o Espírito do homem com E minúsculo, o Espírito Santo com E maiúsculo. E para finalizar, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, vossa alma e vosso corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A alma e o corpo não conseguem produzir de maneira satisfatória a verdadeira adoração, porque a verdadeira adoração vem e precisa ser feita em espírito e em verdade. Que
Que Deus em Cristo Jesus venha te abençoar. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Que Deus abençoe.